No Domingão da Saúde de hoje, endometriose, a doença de Anita vista de outro ângulo, de outra forma. Olá, amigos queridos. Parabéns por estarem aqui no programa Domingão da Saúde com Silvio Bernardes. Hoje nós vamos conversar sobre a doença de Anita, a endometriose. Antes de mais nada, deixe-me apresentar. Meu nome é Silvio de Moura Bernardes, eu sou pós-graduado em Biologia Geral, tenho mestrado em Saúde Pública pela Universidade de Loma Linda, Universidade da Califórnia. Estudei por muito tempo no Chile, inclusive trabalhei também meus conhecimentos na área de terapias naturais dentro das práticas integrativas e complementares. Portanto, eu sou um naturólogo e um consultor de saúde e qualidade de vida. Fui professor universitário para diversos cursos da área de saúde durante os últimos 40 anos e vamos começar, sem mais delongas, sobre o tema de hoje, que é endometriose, a doença de Anita, com uma outra forma de ver a doença. Se você quer ver a forma convencional, é só colocar no Google endometriose Anita, vai aparecer muita gente oferecendo a forma convencional de ver e tratar a endometriose. Nós queremos acrescentar alguma coisa, não substituir os tratamentos convencionais, mas acrescentar alguma coisa que vai, sem sombra de dúvida, fazer uma grande diferença para aquelas pessoas que já têm endometriose e também para aquelas que querem prevenir-se da endometriose. E aí a primeira pergunta é: o que é endometriose? E aí tem a resposta, não é? Endometriose é uma condição dolorosa na qual o tecido uterino adere a outros órgãos. O tecido do útero pode aparecer, por exemplo, nas trompas de falópio, pode também ser encontrado nos ovários, ele ainda pode se implantar na parede externa do útero, em casos mais raros, o tecido endometrial, que é o tecido que reveste internamente o útero, pode estar fora da região pélvica, fora inclusive da bacia, pode aderir a órgãos como a bexiga, ele pode também chegar até os pulmões, até a parede externa ou intermediária do próprio abdômen e outros locais também já foram encontrados, inclusive na parede do reto, já foram encontrados brotos de endometriose. Essas massas de tecido uterino, né, elas podem ser extremamente dolorosas, mas pode até ser pior, pode continuar um comportamento igual ao do útero. Então, onde tiver um broto de endometriose, sem sombra de dúvida, haverá o ciclo uterino, inclusive com menstruação. Aí esses brotos podem produzir perdas de sangue, sangue esse que não tendo por onde sair, por exemplo, o sangue que sai da vagina sai do útero durante uma menstruação normal, ele sai pela vagina, não é? Vai para o exterior, mas quando o tecido endometrial está na parte interna, ele pode, não tendo por onde sair, ele pode se acumular na própria cavidade abdominal. Muitos estudiosos acreditam que a endometriose provém da chamada menstruação retrógrada, uma condição em que o líquido que é oriundo da menstruação. Deixa eu explicar o que é primeiramente a menstruação. Não é só perda de sangue não, viu? O útero tem 3 partes distintas: o perimétrio, o miométrio e o endométrio. Essa parte distinta é a que se descama com a menstruação. Para que você tenha uma ideia, cerca de 2/3 dessa estrutura que reveste o útero internamente entra em necrose e se desprende durante a menstruação para se renovar quando acaba a menstruação. Ele se renova sempre. Portanto, esse tecido interno do útero, ele se renova frequentemente, porque o endométrio é uma parte muito funcional do útero. É, por exemplo, onde estão as glândulas que vão produzir alimentos para receber o novo embrião quando ele se implanta no útero, e por isso é uma região de muita produção de secreção, não é? Secreção nutritiva e tudo mais, e está sempre em constante renovação, ciclo após ciclo. Esse ciclo que é coordenado pelos hormônios, né? Estrógeno, progesterona,
que são hormônios dos ovários que atuam sobre o útero, e também do FSH e do LH, que são hormônios da hipófise, que atuam sobre o ovário e estimulam e regulamentam e regem o ciclo ovariano, que por sua vez rege o ciclo menstrual, que é o ciclo uterino. Toda vez que a mulher menstrua, essa camada, esses 2/3 do endométrio, saem pela vagina nas contrações que o útero faz, né? E vai expulsando. Isso aí é a secreção vaginal. Tem sangue? Tem, mas tem tecido necrosado também, ok? É preciso que saia, porque senão apodrece lá dentro da mulher. Por isso é incômodo, mas é altamente saudável que saia tudo. Entretanto, na menstruação retrógrada, que é uma das hipóteses para explicar a endometriose, numa das menstruações retrógradas, a parte do endométrio não sai toda, a secreção menstrual não sai toda pela vulva e vagina, e um pouco dela sobe e sai pelas trompas, porque as trompas são vazadas, né? E sai pelas trompas e cai na cavidade abdominal, podendo se implantar em todos esses órgãos que eu já disse a vocês. Mas há outras teorias sobre a endometriose. Por exemplo, há uma que diz que isso começa na idade embrionária, porque no embrião as células migram, né, para os locais adequados, e quando as células do endométrio são produzidas, elas migram para dentro do útero para ficar no endométrio. Mas por um erro de migração, algumas dessas células podem se instalar em várias regiões no corpo da mulher e fica aí adormecidazinhas porque ela é menina, não menstrua, etc e tal, mas a partir da primeira menstruação começam essas células que estão instaladas em locais equivocados, como pulmão, parede abdominal, bexiga, etc, começam a se desenvolver. E em um dado momento, o tecido endometrial, que aí está no lugar errado, de tão pequeno que era, não provocava sintoma nem nada, ele começa a crescer e começa a produzir sintomas, tais como dores nas costas. Olha, uma coisa séria. Então, aí a mulher começa a sentir os primeiros sintomas da endometriose, e aí pode se confundir com uma série de doenças, a pessoa pode penar nas mãos de médicos daqui, dali, até que se faça um exame, os exames regulamentares, e que se descubra que a mulher tem endometriose. Uma terceira teoria que graça muito mais entre aqueles que são adeptos de práticas integrativas e complementares, conquanto muitos médicos venham defendendo essa terceira teoria, é de que a endometriose tem sim um forte componente autoimune, portanto ela pode ser engajada no aspecto das doenças autoimunes. Se ela é uma doença autoimune, ela começa aonde? Começa por uma hiperpermeabilidade intestinal, seguido de uma disbiose, e, portanto, boa parte dela precisa ser tratada nos intestinos. O que se sabe de uma maneira geral é que a endometriose, embora seja uma doença que tem a ver com endométrio, atinge muitas partes do corpo e, por isso, precisa ser tratada por um profissional de saúde integrativa. Esse tem muito melhores condições de chegar a um diagnóstico mais cedo e de tratar de maneira mais abrangente esse sofrimento que é a endometriose. Antes de seguirmos em frente, vamos localizar e situar o aparelho reprodutor feminino dentro da cavidade abdominal. A gente tem aqui, por exemplo, o cólon, não é? O cólon que não é o aparelho reprodutor, é o aparelho digestivo, o cólon ascendente, o apêndice vermiforme. Aqui está o cólon descendente com o cólon sigmoide, que é o final do intestino grosso, passa aqui por trás do útero e vai sair pelo ânus. Eu queria que você soubesse que a mulher tem 3 aberturas aí, tem 2, mas tem um terceiro canal aí, portanto são 3 aberturas da uretra, que pertence ao sistema urinário, tem a da vulva e vagina, que pertence ao sistema reprodutor, e mais para dentro tem o ânus, que pertence ao sistema digestivo. Todas essas aberturas são muito próximas, inclusive a uretra e a vulva e vagina, elas desembocam no mesmo local, né? Mesma situação, embora sejam 2 canais diferentes. E aí, como você está vendo num quadro assim, um desenho bem didático,
Você tem aqui o útero, aqui está ele, está aqui as trompas uterinas, estão aqui os ovários, o ligamento útero-ovárico, e o útero aqui está muito bem explicado, né? A parte mais externa seria o perimétrio, uma membrana muito rígida, muito sólida. Essa parte mais cor-de-rosa aqui seria o miométrio, que é tecido muscular liso, não é? E essa parte branquinha aqui externamente é o endométrio, a descamação, não é, da menstruação se processa nele, 2/3 dele se descamam. Aqui é a luz do útero, quer dizer, a cavidade, não é, uterina, tá bom? Aí você aqui tem o colo uterino se projetando na vagina e depois a vulva, não é? Que é a parte mais externa, ok? Muito bem. Agora, você está vendo aqui alguns desenhos e são importantes para você trabalhar o local, alguns locais de implantação de lesões da endometriose. Por exemplo, você pode ter tecido endometrial na parede externa do útero e até na parede muscular. Você também pode ter esse tecido caindo na cavidade abdominal. Ele vem pelas trompas, olha aqui as trompas, e ele cai, não é? Ele pode cair nos ovários e aí contaminar os ovários. Pode cair na cavidade, que a gente chama a parte de baixo, o assoalho pélvico, não é? E ele pode também se implantar no próprio intestino grosso ou no reto e ânus. E aqui também, olha, até implantação no apêndice vermiforme ou apendicílio secal também pode ter. E podemos ter também implantações desse tecido endometrial, que, repito, deveria estar dentro do útero e sair somente pela vulva e vagina, mas não, ele está saindo pelas trompas e se implantando, inclusive, até na parede externa das trompas. Quando ele se implanta dentro da trompa, ele provoca uma salpingite, que é uma inflamação da trompa, não é? Uma condição que, se obstruir a trompa, pode gerar edemas e complicar bastante, porque são muitas as dores de quem tem esse quadro inflamatório e degenerativo grave chamado endometriose. A endometriose ainda pode se instalar em outras regiões distintas. Observem vocês aqui na parede abdominal intermediária, aqui está, olha, na parede abdominal intermediária. Pode se instalar na parte final do reto, onde está o ânus, provocando dores incríveis à defecação. Pode se instalar na parede da bexiga urinária, tanto na parede muscular como na parede interna da bexiga, provocando dores ao urinar, não é? Dores à micção. Pode se instalar na parte mais remota do colo uterino, aqui está. No intestino grosso também pode estar instalado. Enfim, em vários locais. Olha aqui, na parede do abdômen também pode estar instalados brotos, até nos pulmões já foram encontrados brotos de endometriose, que nada mais são do que tecido uterino crescendo aí. Toda vez que a mulher tem o ciclo menstrual e que menstrua, esses pequenos brotos de endometriose menstruam ao mesmo tempo. Resultado, as dores que ela teria somente no útero, os incômodos só do útero, são sentidos também em todos os tecidos onde houver pelo menos um broto de endometriose. Ela sente, porque ela menstrua em vários órgãos, literalmente, num quadro tão avançado como esse. Dentre os sintomas da endometriose, a gente pode destacar dor no abdômen, na parte inferior, dores nas costas associadas sempre ao período menstrual, ou seja, aumentam muito, incapacitam a mulher, deixam ela nervosa na fase menstrual, dor na relação sexual, sangramento menstrual excessivo e muito prolongado, podendo chegar a 18, 20 dias, né? Problemas de digestão, náuseas, vômitos, um certo grau de anemia, porque perde sangue por muitos lugares no organismo a cada menstruação, de certa forma uma infertilidade que pode ser maior ou definitiva de acordo com o grau de comprometimento de testículos e da parede interna do útero.
dor ao urinar e dor ao defecar, ou até mesmo no peristaltismo intestinal, no movimento do intestino para deslocar os alimentos. Muitas são as causas subjacentes. Eu já falei da menstruação retrógrada, já falei de células do endométrio que viajam pela corrente sanguínea e pelo sistema linfático. Existem também teorias sobre defeito genético, desequilíbrio hormonal, por exemplo, estrogênio alto, progesterona baixa, por causa principalmente de um mau funcionamento do fígado, porque os hormônios sexuais têm a ver com o funcionamento, com o metabolismo do fígado. Alguns itens de alimentação também são importantes. O contato que a mulher pode ter com poluentes chamados xenoestrógenos, inclusive muito encontrados em garrafas PET, de refrigerantes, de água mineral e etc e tal, e uma disfunção ovariana. O sistema imunológico também está desequilibrado e aí acredita-se que uma doença autoimune possa estar envolvida, como também o desequilíbrio da flora intestinal, o que a gente chama mais apropriadamente de disbiose. O agravamento da endometriose vem com muita dor, muita incapacidade, muitos internamentos, até uma inutilização quase que completa do útero, podendo esses brotos que estão alojados em tecidos diferentes, de órgãos diferentes, causar sim certas condições, especialmente se a mulher tem uma tendência a isso, de provocar o câncer. Ao aparecimento de tumores que podem ser benignos, mas também podem ser cânceres. Portanto, a endometriose é uma doença perigosa e precisa ser rapidamente tratada e definitivamente resolvida. Como já foi dito a vocês, existem propostas diferentes para o tratamento da endometriose, né? Existem as propostas de tratamento convencional, e aí é com os médicos que vão fazer um acompanhamento. Você, é claro, tem na internet muitos médicos que publicam trabalhos sobre isso. Eu não vou fazer a repetição aqui do que é o tratamento convencional, até porque não me compete, não é? Mas me compete sim, como profissional de práticas integrativas e complementares, conversar com você sobre uma proposta de tratamento diferenciado que de maneira nenhuma anula o tratamento convencional, só acrescenta a ele e melhora os resultados dele mais rápido, com mais rapidez e melhores resultados ao final, né? Então, a proposta de tratamento diferenciado inclui uma alimentação recomendada, alimentos a evitar, portanto, retirar certos alimentos que podem agravar o problema da endometriose, uma mudança de hábitos e uma suplementação natural complementar. Quais são os alimentos, então, que podem e devem ser removidos? Bom, vamos começar com os alimentos recomendados, tá bom? Vamos seguir a lista que tem aí desses 4 itens. Dentre os alimentos recomendados estão os cereais integrais. Eu recomendo sempre tirar tudo que tenha glúten por causa do caráter inflamatório do glúten, mas você tem muitos outros cereais que não têm glúten e você pode ingerir cereais integrais, hortaliças que devem ser bem acrescentadas na sua alimentação. Então, são alimentos que são muito ricos em fibra, enquanto mais fibra, melhor para facilitar as evacuações, né? Elas vão ajudar a equilibrar a flora microbiana intestinal envolvida no metabolismo do estrógeno, por exemplo, né? Coma muito peixe de água fria se você ainda come carnes. Então, se você não come, não precisa, mas se você come carnes, é melhor, dentre as carnes, os peixes de água fria. O salmão, o atum, merluza, esses peixes se destacam, as sardinhas também. Por quê? Porque esses peixes têm ácidos graxos essenciais, têm substâncias que reduzem a dor e a inflamação. Você já sabe também que você deve usar a gordura do peixe para reduzir a dor e a inflamação. Daqui a pouco a gente fala nela na parte de suplementação, ok? E para aumentar a ingestão de ácidos graxos essenciais, você pode também acrescentar a linhaça à sua alimentação.
Coma frutas, hortaliças, frutas como maçã, cereja, hortaliças como brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas. Também é importante que você faça a ingestão de beterraba, cenoura, alcachofra, dente de leão, cebola, alho, porque eles são alimentos que estimulam a desintoxicação do fígado. Lembre-se que endometriose e fígado estão altamente relacionados, porque em todos os dois nós temos a ingerência de estrógenos e o fígado é quem faz o controle do estrógeno também. Tá? Ok. É importante que pelo menos uma vez ao dia você tome uma bebida verde para ajudar na desintoxicação ou na depuração. E aí a gente tem, por exemplo, um suco de couve, vai fazer muito bem a você. É importante você beber um copo de água fresca a cada 2 horas para auxiliar a desintoxicação e a limpeza do seu organismo, desta feita pelos rins, ok? E o que é agora de alimentos a evitar? Vamos a essa lista aqui. É conveniente evitar carnes vermelhas e laticínios. Tira o leite da sua vida. Claro, eu estou falando de leite de origem animal, tá bom? Esses alimentos, carne vermelha e laticínios, têm uma grande quantidade de dioxinas e elas atuam como estrogênio no corpo da mulher, bagunçando ainda mais os problemas que ela tem, não é? Agora, para controlar a dor, fique longe de substâncias inflamatórias, como açúcar, cafeína, álcool. E agora sobre a cafeína eu tenho uma coisa para te dizer, tá? O consumo de cafeína parece ser fator de risco para endometriose. Houve uma pesquisa em Harvard, na Escola de Saúde Pública de Harvard, que avaliou a incidência de endometriose e descobriu-se que ela é significativamente maior entre mulheres que consomem de 5 a 7 gramas de cafeína por mês. Isso equivale a 2 xícaras de café por dia. Portanto, fica longe da cafeína de qualquer forma, não é só do café não, é a cafeína do chocolate, é a cafeína do chá mate, do chá preto, fica longe da cafeína, tá bom? Não coma nada que deprima seu sistema imunológico e alimente os processos de depuração do seu corpo. Retire frituras, retire açúcar refinado, vai banindo o álcool da sua vida, não é? Porque eles limitam a capacidade do seu organismo de combater as doenças. E agora nós vamos passar para a mudança de hábitos. Em todos os momentos de nossas vidas, os hábitos estão sempre associados a um tratamento adequado, integralista do corpo. Por quê? Porque cada hábito de estilo de vida saudável aporta ao organismo um componente de equilíbrio. O corpo da gente já tem uma estrutura para reparar danos e para combater enfermidades, mas essa estrutura representada respectivamente pelo sistema de reparação e o sistema de defesa, precisam estar sem agressões anteriores. Então, muitas vezes você pensa que tratar saúde, tratar endometriose como qualquer outra enfermidade, é colocar coisas para dentro. Eu quero dizer que mais importante é tirar de dentro do que colocar para dentro. Mas no âmbito de tirar de dentro, o estilo de vida saudável é muito importante. Quando você tem um programa de exercícios físicos, quando você tem uma hora certa de dormir, a quantidade de horas adequadas para dormir, quando você tem, por exemplo, um programa de respiração, exercícios respiratórios, quando você toma um banhozinho de sol para ativar sua vitamina D, tão importante na resolução de doenças degenerativas e crônicas como a endometriose, você está fazendo coisas ótimas para o seu corpo. Quando você para um pouco, sai do estresse da vida, tira um dia na semana para descansar, para meditar, para ter uma comunicação transcendental, você também está apressando o processo regenerativo do seu corpo. Não tenha dúvida de que essas pequenas coisas vão lhe ajudar. Quando você não é dedicado a extremos, não é?
por exemplo, comer demais certas coisas, beber demais certas coisas. Eu diria a você que, para equilibrar o corpo, o equilíbrio entre o comer e o beber e o fazer é muito importante. Não seja extremista nem para o mais, nem para o menos. Seja sempre do meio, do centro e do equilíbrio. Isso significa uma pessoa temperante, perfeito? Então, se você cuida dessas coisas que eu lhe disse agora e tem uma alimentação saudável, com muitas fibras, com muita fruta, muita verdura, muitos cereais naturais, sem glúten, sem lácteos, sem açúcar, sem cafeína, você vai ver que você tem uma recuperação muito melhor, porque você tem hábitos que contribuem para ajudar o teu corpo a encontrar a normalidade da tua vida. E chegamos, por fim, à parte final, que é o complemento de toda essa estrutura de 4 itens que você deve colocar em prática para resolver seus problemas e melhorar muito a sua condição de saúde, que é a suplementação. A suplementação foi deixada por último, não porque ela seja o menos importante, mas é que a suplementação, ela vem para o teu corpo, não tem a pretensão de estar suplementando para curar. A suplementação é um complemento importantíssimo, porque ela vai dar ao seu corpo a condição dele se tratar melhor. Então, para o caso de endometriose, você tem, por exemplo, o uso do Vitex. É uma erva chamada Agnus castus. O Vitex equilibra a proporção de estrógeno com progesterona. Isso é indispensável para a estabilização da pessoa que tem endometriose, né? E aí a gente recomenda que as pessoas tomem de 160 a 240 miligramas de um extrato padronizado, do principal componente ativo do Vitex, que é a alcubina. Ela deve estar em torno de 0,6%, que dá mais ou menos 80 gotas diariamente, não é? Agora, você nunca deve usar o Vitex se tiver tomando anticoncepcionais orais que seu médico tenha mandado. Aí você não usa o Vitex, tá? Existe uma substância que você pode pedir a manipulação dela, a ajuda de um farmacêutico ou de um naturólogo, que é o Indol 3-carbinol. 300 miligramas dele diariamente é bom porque ajuda o fígado a eliminar o excesso de estrogênio que ele não esteja conseguindo metabolizar. Uma outra raiz importante é o dente de leão, uma planta que o nome científico é Taraxacum officinalis. A dosagem varia de pessoa para pessoa. O profissional de saúde que está dando assistência a você pode lhe orientar melhor. Eu recomendo a você vitamina E, recomendo a você ácidos graxos essenciais. Tome uma quantidade boa, um suplemento que tenha o ômega 3, que é anti-inflamatório. Você vai precisar eliminar os alimentos que são ricos em ômega 6, colocar mais ômega 3 na sua vida. Mas se você for conseguir ômega 3 comendo linhaça, você vai precisar de quilos de linhaça. Se você for querer comer peixe, vai precisar de quilos de peixe. Então, no seu caso, com endometriose, para prevenir ou para trabalhar quando já está fazendo você sofrer muito, eu recomendo um suplemento de ômega 3 que tenha as seguintes características. Que ele tenha por dose diária, dividida em 3 tomadas, não é? 1.800 miligramas dos ácidos graxos essenciais EPA e DHA. Que ele não tenha contaminação por metais pesados, que ele não seja agressivo e que ele seja estabilizado com misturas de tocoferóis, derivados da vitamina E, que são importantes para não oxidar o óleo de peixe. Quando você pega um produto cheiro-pote e está com aquele cheiro rançoso de gordura, já sabe que aquele óleo de peixe está oxidado, que ele não serve tanto para você. Portanto, a marca que eu sempre recomendo para os meus clientes, para as minhas clientes, é a marca Nutrilite. Então, o ômega 3 Nutrilite é o mais recomendado e eu atesto isso aí porque dá certo com minhas pacientezinhas
que sofrem tanto com endometriose, não é? A vitamina E Nutrilite, já que estamos falando de Nutrilite, né? Em todo lugar onde você for encontra a vitamina E. Mas a vitamina E Nutrilite é especial, são tabletes naturais para a pessoa mastigar, tem um gostozinho de nozes misturado com aveia, então é muito gostosa, muito agradável. Eu sugiro 2 tabletes de vitamina E Nutrilite, além de uma cápsula de ômega 3 Nutrilite 3 vezes ao dia para você que tem algum problema com endometriose. Saiba que quem tem endometriose precisa equilibrar minerais e vitaminas. Por isso, um suplemento polivitamínico e multimineral é importante, mas é importante também que ele não tenha aditivos químicos, porque já chega de química dentro do organismo da mulher, não é? É importante que ele não tenha aditivos químicos, é importante que os ingredientes sejam naturais, é importante que essas vitaminas e minerais venham de plantas organicamente plantadas e processadas rapidamente. É importante também que esse suplemento tenha uma gama de fitonutrientes que possam ajudar todas as partes do corpo da mulher a depurar-se. E eu encontro só um suplemento desse no país, que é o Daily Plus Nutrilite. Mas atenção, mulheres, eu recomendo que use um Daily Plus pela manhã, um tablete Daily Plus com a refeição da manhã e outro com o almoço. À noite não, para não atrapalhar o sono, porque ele é bastante energético, né? Então, isso vai fazer com que você não só tenha a dose diária de todos os minerais e as vitaminas essenciais, como também você possa ter uma gama de fitonutrientes, não só na dose diária, como duplicando essa dose diária para ter uma reserva para o seu corpo tratar melhor, ok? Eu não poderia deixar de citar a vitamina C, porque ela contribui para melhorar a imunidade. Eu sugiro que você use a acerola C Nutrilite, porque não tem aditivos químicos, não é aquele comprimidinho que fica soltando bolhas, subindo e descendo, cheio de aditivos que você compra nas farmácias. Não, é um tablete que você mastiga, não é? E para coroar a coisa, eu sugiro também que a mulher tome o probiótico Flora Balance Nutrilite, porque ele tem Bifidobacterium lactis cepa HN019, cujos benefícios para o intestino cientificamente são muito importantes. Você pode procurar no canal Silvio de Moura Bernardi a playlist sobre prebióticos e probióticos e se informar muito melhor, tá certo, gente? Muito bem. E, por fim, quero dizer que se houver dores muito fortes, um suplemento calmante, relaxante, natural, pode ser a base de Passiflora incarnata, que é o nome científico do maracujá, pode ser tomado. Aí eu recomendo nas farmácias convencionais o Ritmoneuran. Você compra o Ritmoneuran, toma ele, para poder dar uma calma, uma relaxada no seu corpo, tá certo? Bom, como pessoas são diferentes, eu dei informações gerais, mas cada pessoa tem também outros complementos que fazem parte do diferencial que é cada pessoa. Por isso que nas práticas integrativas e complementares, a gente procura cuidar do corpo todo e não somente de uma parte, não é? Não é o útero que está doente, não é o endométrio do útero que está doente, é o corpo todo da mulher que está doente. Portanto, ela precisa ser tratada como um todo. Como recomendação final, com um título sugestivo aí, deixe seu organismo em boas mãos, eu tenho alguns conselhos decisivos. Mantenha seu acompanhamento em dia por um profissional de saúde competente, tanto da medicina convencional quanto da área das práticas integrativas e complementares. Evite profissionais que se degladeiam, um diminuindo o trabalho do outro. O trabalho desses profissionais precisa ser complementar e não antagonista, não é? Considere reforçar seu tratamento com práticas integrativas e complementares. Tenha um estilo de vida saudável e você vai ver que o seu corpo vai responder muito bem, fazendo grandes melhoras.
É óbvio que em uma live a gente não aborda o tema por completo. Uma consulta comigo dura 1h30, mais ou menos, onde vários aspectos vão ser considerados peculiares a cada paciente, não é? Agora, é importante que você que está sofrendo endometriose, ou você que tem na família alguém que já tem endometriose e não quer passar por isso, você que tem alguns incômodos menstruais que até agora ninguém diagnosticou direito, que você procure fazer com os profissionais que eu já citei anteriormente, um tratamento mais completo, um tratamento mais robusto, uma investigação com exames laboratoriais, até que se descubra o que realmente você tem e se é de fato endometriose ou não. Eu deixo aqui na página final, que vai aparecer agora, os meus contatos para que você possa me situar, não é? E no canal tem outros vídeos sobre endometriose, você faz muito bem em estar atenta a todos eles, é importante para você, como também você, colega que trabalha com práticas integrativas e complementares, não custa nada, é muito importante que você veja isso, né? Outros vídeos que eu já fiz, dando outros tipos de explicação. E se você está interessado em tudo aquilo que eu citei, na descrição do vídeo eu deixo as fontes. Se você tem endometriose ou se você tem sintomas parecidos com os que eu coloquei aqui, não se furte a deixar seu comentário aqui no vídeo, fazendo um relato do seu quadro e trabalhando, porque eu vou dar os conselhos. Depois você volta para ver, porque eu vou dar os conselhos adequados para você, respondendo às suas indagações aqui nos comentários do vídeo, tá bem? Bom, eu ainda poderia apresentar para vocês outras coisas que a gente coloca em prática num consultório de naturologia, tais como bassoterapia, hidroterapia, terapias diversas que um profissional de práticas integrativas e complementares podem fazer, no sentido de amenizar as consequências desse grande estresse oxidativo. Mas se você quiser, eu posso mandar para você os formulários para você ver como está o seu estilo de vida e como está o seu estresse oxidativo. Eu recomendo a você que você entre no Google e coloque assim, letra Q, 8, número 8, RN, R de rato, N de Napoleão, Q8RN, faça esse questionário e copie os itens de estilo de vida saudável que lá estão. Você vai lucrar muito e vai ver que vai sofrer muito menos. É óbvio, como já disse, que nem toda mulher é igual e nem toda endometriose é igual. Outras endometrioses têm causas que não foram abrangidas nessa live, até porque a gente apresentou providências gerais, não é? Mas para algum tratamento mais completo, eu recomendo que você entre em contato comigo pelo WhatsApp 759-9982-4218 ou pelo e-mail smbernardes@hotmail.com. Para adquirir seus suplementos, veja se a pessoa que lhe encaminhou esse vídeo é representante da Nutrilite Emoi. Se não for, eu terei o prazer de lhe ajudar através da minha loja virtual, que tem um errinho aí, não é? www.emoi com A minúsculo, é o único erro que tem. Esse A de Emoi é minúsculo, tá bom? www.emoi.com.br/loja virtual/Silvio Bernardes. Você pode entrar lá e adquirir esses suplementos que eu lhe recomendei por aqui. Bom, para marcar consultas comigo, então entre em contato com a minha secretária Natália pelo 75, é o DDD 991261601. E para outros comentários, uma dica solta aqui, descrição do vídeo, porque eu respondo todas. Fique atento e volte sempre aqui para ver as minhas respostas a você. Olha,
Um beijão, muito obrigado por estar acompanhando a gente no Domingão da Saúde. Era isso para hoje. Desejo felicidade às mulheres e renovo o meu apelo para que assistam os outros vídeos que eu tenho aqui no canal sobre endometriose. Vocês vão gostar muito, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!